Olá, pessoal! Nesta videoaula, trataremos inicialmente sobre alguns tópicos contidos na unidade 1, Teoria Macroeconômica Básica. Iremos aprender quais são os principais agregados macroeconômicos e o instrumento utilizado para calculá-los. Falaremos também sobre inflação. Diferentemente da microeconomia, que trabalha com mercados isolados, a macroeconomia estuda todos os mercados em conjunto. A expressão agregados macroeconômicos é empregada para designar genericamente os resultados da mensuração da atividade econômica considerada como um todo. A unidade de referência nesse campo não é o agente econômico individualmente considerado como o consumidor, a empresa ou uma unidade do governo. A referência básica é a soma de todas as transações realizadas por todos os agentes, na totalidade dos mercados. Para chegar a essas grandes somas, os economistas recorrem a uma metodologia sistematizada de levantamentos e de contabilização, denominada de contabilidade social. A contabilidade social é um conjunto de grandes contas em que se contabilizam todas as transações que compõem a vida econômica de uma nação, e também as transações entre as nações. O desenvolvimento da contabilidade social é recente. O grande impulso nesse campo foi dado pelas Nações Unidas, que em 1952 editou o Sistema de Contas Nacionais para a uniformização do cálculo macroeconômico pelos seus países membros. A sistematização do cálculo macroeconômico é complexa. Exige uniformização de bases conceituais, classificação de múltiplas formas de transações e de fluxos em categorias homogêneas. No Brasil, o órgão responsável pelo cálculo agregativo é o IBGE. A seguir serão apresentados os principais agregados macroeconômicos. A produção é a principal atividade econômica a ser medida, uma vez que refletirá as capacidades de satisfação das necessidades dos membros da sociedade. Assim, o primeiro passo para se avaliar o desempenho de um país é medir seu produto. O produto nacional é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia em certo período de tempo. Ao medir o produto nacional, o que se está tentando fazer é avaliar o desempenho dessa economia em comparação com outras épocas e outras economias. Para medir o valor do produto nacional, toma-se como base geralmente o período de um ano, mas pode-se também usar trimestres ou meses. O importante é ter períodos de referência homogêneos para que se possam realizar as devidas avaliações. Também é possível medir o desempenho econômico do ponto de vista da renda gerada no processo produtivo ou por meio da despesa de quem comprou o produto. O conceito de renda equivale ao total de pagamentos realizados aos proprietários dos fatores produtivos para a obtenção do produto nacional. A renda nacional incorpora os seguintes tipos de remuneração: salários pagos ao fator trabalho, juros que remuneram o capital de empréstimo, aluguéis pagos aos proprietários de capital, terras, edifícios, máquinas, etc., lucros que remuneram o capital produtivo e impostos, a renda do governo. O conceito de despesa refere-se ao gasto dos agentes econômicos com o produto nacional. Revela quem são os setores compradores do produto. A despesa nacional equivale às despesas de consumo das famílias, mais os investimentos das empresas, mais as despesas do governo, mais as despesas líquidas do setor externo, que são as exportações menos as importações. Nesse sentido, a renda e a despesa nacional apresentam o mesmo valor do produto, só que medidos pela perspectiva das remunerações dos agentes que originaram esse produto e pela perspectiva de quem comprou o produto e não de quem vendeu. Assim, a identidade básica das contas nacionais é produto nacional igual a renda nacional igual a despesa nacional. Resumindo, o produto nacional mede duas coisas simultaneamente: a renda total gerada na economia e a despesa total com os bens e serviços produzidos nessa economia.
A razão pela qual o produto nacional pode medir as duas variáveis ao mesmo tempo é que, na realidade, essas duas coisas são iguais. Isso porque cada real de despesa de um comprador é um real de renda para algum vendedor. Assim como todas as despesas da economia acabam sendo renda de alguém, o produto é o mesmo, independentemente de como seja calculado. Ressalta-se, entretanto, que quando se quer analisar de forma adequada a evolução da atividade econômica ao longo do tempo, deve-se separar a influência da inflação sobre os valores dos agregados macroeconômicos. Os valores do produto nacional expressam-se em termos nominais quando não foram eliminados os efeitos da inflação ou em termos reais quando foram eliminados esses efeitos. Para eliminar o efeito do crescimento dos preços sobre o produto nacional, utilizam-se os índices de preços. Dado que os preços dos diferentes bens variam em diferentes proporções, procura-se estabelecer sua variação geral. Os índices de preços são calculados a partir de preços coletados em intervalos regulares de tempo, ponderados por suas relativas importâncias nos agregados a que se referem. Os índices têm diferentes níveis de abrangência setorial ou espacial. O principal índice é o deflator implícito do PIB, que mede a variação média dos preços de um período em relação aos preços do ano anterior. Ainda que menos citado em relação aos outros índices de preços disponíveis na economia, é provavelmente o mais abrangente. A inflação corresponde a uma alta generalizada dos preços dos bens e serviços, expressos pelo padrão monetário corrente. A alta implica desvalorização da moeda em relação aos demais ativos. O conceito de inflação aplica-se tanto aos sopros inflacionários quanto às hiperinflações. O que varia no caso é apenas a magnitude da taxa de elevação geral dos preços por unidade de tempo. A inflação configura-se como um dos principais problemas a serem enfrentados pelas autoridades econômicas, pois traz consequências negativas, entre outras, a piora dos indicadores de pobreza e a queda dos investimentos e da capacidade de planejamento dos agentes econômicos. É possível agrupar as principais teorias explicativas da inflação em 4 categorias: a inflação de procura, a inflação de custos, a inflação estrutural e a inflação inercial. Uma das principais explicações teóricas da inflação sustenta que as altas generalizadas de preços resultam de uma procura agregada excessiva em relação à capacidade de oferta da economia. A procura exacerbada empurra os preços para cima, dando origem a uma espiral de alta tanto mais intensa quanto menor for a capacidade ociosa da economia. A inflação de custos trata-se de movimentos de alta de preços que têm origem na expansão dos custos dos insumos utilizados no processo de produção. São várias as fontes para os surtos inflacionários de custos. A expansão de tributos indiretos pode desencadear um processo de alta que se autoalimentará em espiral. A expansão dos salários também pode dar origem a altas generalizadas. Por fim, estruturas monopolistas ou oligopólios em conluio podem impor taxas anormais de lucros, que se transmitem em cadeia aos custos dos suprimentos. A inflação estrutural é típica em economias de baixa renda e decorre do funcionamento ineficiente dos mercados. Tal ineficiência faz com que a capacidade de oferta da economia fique sempre abaixo da demanda, pressionando a inflação. A inflação inercial ocorre quando a alta persistente de preços está relacionada ao processo de indexação da economia. A indexação promove a correção dos custos dos fatores e dos preços dos produtos indefinidamente pelos índices da inflação passada. Numa economia indexada, a tendência inflacionária torna-se a própria inflação do período anterior e pode ser agravada ocasionalmente por flutuações decorrentes de choques de demanda, causadas por um descontrole fiscal, por exemplo, ou por flutuações decorrentes de choques de oferta, como safras agrícolas, choques do petróleo, etc.
O ponto fundamental é que essas possíveis fontes de flutuação, em vez de passageiras, são incorporadas à tendência, gerando uma espiral inflacionária. Resumindo, nessa videoaula aprendemos quais são os principais agregados macroeconômicos: o produto, a renda e a despesa. Vimos também que esses três agregados formam uma identidade básica, ou seja, em termos contábeis, possuem necessariamente o mesmo valor. Entendemos também o conceito e os tipos de inflação existentes. Na próxima videoaula, trabalharemos ainda dentro da teoria macroeconômica, com os objetivos e os instrumentos de política macro. Até lá!